Olha aí o que você fez! Mas a senhora mandou! Ui, sai já daqui! Sim. Mas larga esses ovos! Não larga! Olá, bom dia para você. Depois de 2 dias de buscas, foi localizado o corpo do homem que caiu no rio Jaguari, em Cosmópolis, enquanto praticava rapel. Ele estava a 300 metros da ponte onde desapareceu. A ponte de ferro que fica na área da usina Ester, em Cosmópolis, foi palco de uma tragédia. Foi este local que Paulo Daniel, de 39 anos, escolheu junto à família para aproveitar e se divertir durante o feriado de carnaval. O que ninguém imaginava era o desfecho que essa história teria. Esse vídeo mostra o momento de brincadeira e descontração, onde a vítima aparece pendurada e balançando em uma corda momentos antes do acidente. O irmão não consegue apagar da memória o momento em que ele foi levado pela correnteza do rio Jaguari, onde morreu afogado. Nossa, é muita dor, eu não sei falar, meus parentes, ainda nem falei pro meu pai. É muito triste. Cláudio está revoltado com o fato de um homem que estava praticando rapel no local oferecer a prática para Paulo Daniel sem saber ao menos se ele sabia descer com a corda. Se ele fosse um profissional, ele ia falar para a pessoa: você sabe nadar? Ele nem perguntou. Ele veio perguntar para mim depois que o cara foi... que o rio levou. Depois de 2 dias procurando, o corpo foi localizado pelos bombeiros, boiando a cerca de 300 metros da ponte. O corpo de Paulo Daniel será velado em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, onde a vítima nasceu. Ele, que nunca praticou rapel ou outros esportes radicais, morava em Sumaré há 6 anos, onde trabalhava com a família. E uma decisão da Justiça concedeu a liberdade ao comerciante que matou a própria mulher no mês passado em Praia Grande com um disparo de arma de fogo. O juiz reconheceu que foi uma brincadeira. A repórter Luciana Moledas está na nossa redação em Santos e tem os detalhes ao vivo. Lu, então esse tiro teria sido sem querer, é isso? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Isso mesmo, já havia sido a conclusão da polícia e também agora a conclusão da justiça, que o tiro foi acidental. A polícia chegou a essa conclusão, Vanessa, com a ajuda das câmeras de monitoramento do comércio onde o crime aconteceu. Isso porque na sala onde o Alexandre Noronha acabou atingindo a esposa Francisca Silva, tinha uma câmera que registrou o momento, ele mostrando a arma para ela, o momento que ela foi atingida e também depois o desespero do Alexandre e dos funcionários da padaria para socorrer a Francisca. O tiro acabou sendo fatal. A Francisca foi levada para o hospital, mas ela já estava morta. Ela não resistiu ao tiro. O Alexandre, ele no hospital mesmo, acabou chamando a polícia, se entregou, falou que o tiro foi acidental. Ele comunicou à polícia que tinha comprado aquela arma para se defender dos assaltos no comércio. Ele era gerente e a Francisca também. Eles eram gerentes de uma padaria na Praia Grande. Mas acabou que ele foi mostrar a arma, tinha tirado as balas, mas tinha sobrado uma bala e esse tiro acabou sendo fatal e matou a Francisca. Mas, ouvindo as testemunhas, ouvindo os próprios funcionários da padaria e os familiares, a justiça chegou à conclusão que realmente foi um tiro acidental, que eles viviam de uma forma harmoniosa, tinham 2 filhos, se davam muito bem e não havia motivos para o Alexandre cometer esse crime. Ele foi indiciado a princípio por homicídio doloso, quando há intenção de matar, mas isso também pode ser revisto após o depoimento dessas testemunhas, né? Talvez isso seja revertido para um homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele vai aguardar o julgamento em liberdade, porque é réu primário, tem emprego fixo, residência fixa e também pelas testemunhas. Então, o Alexandre, ele já foi solto e deve aguardar o julgamento aí em liberdade, porque ficou realmente comprovado que foi um tiro acidental, foi uma brincadeira que acabou nessa grande fatalidade, Vanessa.
Verdade, Lu, uma grande fatalidade mesmo, viu? Obrigada, viu, pelas suas informações. E quem depende do serviço de saúde da Santa Casa de Capivari continua com dificuldades no atendimento. O único hospital da região só atende urgência e emergência. Então vamos até lá conversar ao vivo com o repórter Felipe Pereira. E aí, Fê, tem alguma novidade para tentar resolver essa situação por aí? Bom dia. Infelizmente não, viu, Van? Bom dia para você e para quem acompanha ao VTV da gente. Não há nenhuma previsão para que os atendimentos sejam retomados. É bom reforçar que são apenas os atendimentos eletivos, ou seja, quando você marca uma consulta, quando você marca um procedimento, apenas isso está suspenso. A urgência e a emergência são realizadas normalmente. Nós estamos dentro da Santa Casa de Capivari e existe uma imagem muito simbólica que o Emiliano Massoler vai mostrar para a gente agora aqui no VTV da gente, que é exatamente isso daqui. Cadeiras absolutamente vazias. Nós estamos aqui na parte do ambulatório, justamente onde vêm os pacientes que procuram atendimento, seja um raio-x, seja um exame de tomografia, isso exames que são previamente agendados. Aí olha só, é um espaço bem grande, inclusive, de espera, e olha só, tudo absolutamente vazio. A gente vai entrar aqui para uma outra ala da Santa Casa. Essa ala aqui fica exatamente o exame de ultrassom e também o exame de tomografia, além de alguns consultórios médicos aqui atrás. E tudo isso está absolutamente parado porque a Santa Casa não tem o dinheiro que recebe das prefeituras da região. Por quê? Pacientes de 4 cidades procuram aqui a Santa Casa: Capivari, Elias Fausto, Rafar e Mombuca. Capivari, evidentemente, dá o dinheiro, mas os outros municípios não deram absolutamente nada. Antes de terminar de explicar esse imbróglio, a gente está aqui na sala da tomografia. Existe uma informação importante: o equipamento aqui, ele deu um problema ontem, é um problema que ainda não se sabe o tamanho dele. Hoje à tarde, técnicos vão vir aqui para fazer a avaliação sobre esses problemas, para tentar descobrir o que aconteceu. Então, por enquanto, não tem tomografia, mesmo para uma situação de emergência, porque o equipamento está quebrado. A gente está explicando esse imbróglio envolvendo as Santas Casas, já a Santa Casa de Capivari e os municípios aqui da região, já desde a semana passada. As prefeituras das 3 cidades não estão repassando o dinheiro que seria necessário para manter o funcionamento. Afinal de contas, Capivari não pode arcar com tudo sozinha. Então, Capivari teve que tomar essa atitude justamente para poder tentar melhorar, ou pelo menos tentar, de alguma forma, chamar a atenção dos municípios da região. Para explicar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo desde o primeiro dia que nós mostramos isso, o secretário Christian Fernandes está aqui com a gente ao vivo no VTV da gente. Secretário, muito bom dia, muito obrigado pela presença aqui. Foi feita uma comissão, na verdade, né? Os municípios acabaram se acertando numa comissão, mas até parece que até isso está um pouco emperrado, não é? A opção que os municípios apresentaram, já que de imediato não tinham uma proposta financeira, foi de formar essa comissão. Porém, os municípios tinham até ontem, né, dia 2, para apresentar os seus representantes, e só Capivari e Elias Fausto apresentaram os representantes. Então, já está faltando isso também da parte de Rafar e Mombuca. E é uma situação que acaba complicando ainda mais o atendimento, já quase 2 semanas aí sem atendimento. Sem dúvida, né? Essa comissão ainda vai trabalhar, mas os municípios vão precisar colaborar mais para que a gente tenha uma urgência, uma efetividade na resolução disso. A gente sabe que é uma situação bastante crítica, secretário, afinal de contas, uma medida tão drástica assim, mas existe também um pouco da parcimônia, existe um pouco assim do bom senso, né? Por mais que as cirurgias não estão sendo feitas, estão sendo remarcadas, existe um bom senso aqui no atendimento, né? Claro. Os serviços de urgência e emergência, eles continuaram a ser feitos, né? Maternidade, por exemplo, continua funcionando, os municípios vão continuar recebendo esse atendimento, mas todo o restante do atendimento ele vai passar por essa avaliação da comissão para que realmente a questão financeira, né, de participação desses municípios seja resolvida. E quem sabe esse problema tem um ponto final finalmente, né? Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui no VTV da gente. Eu vou pedir um favor para o secretário, porque nós vamos mostrar primeiro aqui no VTV da gente um projeto de lei que a Prefeitura de Capivari vai enviar à Câmara de Vereadores. Já até mandou. Secretário, se eu puder segurar por gentileza aqui, só para a gente poder mostrar com mais detalhes o que acontece. Esses valores que nós estamos vendo aqui de R$300 mil não estavam previstos originalmente no plano da Prefeitura. Eram valores
valores aproximadamente de R$180 mil, R$120 mil, como me corrige o secretário. Era uma previsão até o fim do ano. Só que o que a prefeitura fez? A gente pode perceber que a última data é setembro de 2017, isso aqui é até dezembro. Então a prefeitura pegou os valores de outubro, novembro e dezembro e somou aqui até o mês de maio, porque existe uma previsão, pelo menos é uma previsão otimista e tomara que seja cumprida, uma decisão para que a situação se resolva, né, que os municípios da região acabem passando de alguma forma. Aliás, secretário, só chamando mais uma vez você me comentou um número interessante, a gente está falando aí de mais de R$1 milhão, mas isso apenas para uma parte do pronto-socorro, né? Esse é o repasse de recurso próprio do município de Capivari, vai somar R$1.800.000 aí nesse ano, mas isso é para suprir esse déficit de atendimentos de Capivari, né? Naturalmente, a Santa Casa ainda tem um déficit maior, que é o correspondente aos municípios de Elias Fausto, Rafar e Mombuca. E tem mais 4 milhões aí para o pronto-socorro, né? 4.800.000 que Capivari repassa anualmente para o pronto-socorro. Agora sim, secretário. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. A gente já entrou em contato, inclusive, com as prefeituras de Mombuca e de Rafar para tentar saber o que aconteceu para não terem enviado os representantes ainda para essa comissão. As respostas deles e uma reportagem completa tentando explicar um pouquinho melhor para você essa situação, a gente acompanha às 7h15 da noite no Jornal da VTV. É com você, Van. Valeu, Felipe Pereira. Obrigada pelas suas informações e até mais. Agora, imagina só essa situação. Um centro de saúde sem ginecologista. É o que acontece no Parque Valença, em Campinas. Os moradores contam que estão sem esse serviço há 2 anos. Para essas mulheres, a tarefa do dia é esperar. Elas enfrentam o mesmo problema que parece não ter solução. Há 2 anos, elas aguardam por um ginecologista que nunca chega. Elas não têm plano de saúde, muito menos condições financeiras de pagar as consultas que tanto necessitam. Vai atender as grávidas, porque as grávidas é prioridade. E é mesmo, né? Que a gente tem que saber. Mas para nós que não estamos grávidas, que as senhoras precisam fazer um exame, não pode, não tem. Não precisa nem fazer o exame, porque não tem ginecologista para olhar. O Centro de Saúde do Parque Valença, em Campinas, recebe cerca de 24 mil pessoas de 7 bairros da região do Campo Grande. Entre tantas reclamações, como, por exemplo, falta de medicamentos, demora para agendar consulta e, principalmente, a falta de profissionais, os usuários lotam as salas à espera de ajuda. Não adianta ir em outro posto, que se a gente vai em outro posto, tem que ser no que a gente é atendido. Ah, tem que ser em tal, chegar aqui não tem médico, então não adianta ir em outro posto. E não é atendido, né? Vai pela sorte. Antônia reuniu 1.400 assinaturas reivindicando um novo ginecologista no centro de saúde. A indignada, peguei, falei, eu tenho que fazer alguma coisa pelas mulheres do Campo Grande, eu tenho que lutar, porque aqui existe mulher, sim. De acordo com os moradores, uma vez por semana, um ginecologista é deslocado de um outro posto para vir até o centro de saúde aqui do Parque Valença. O problema é que ele vem exclusivamente para atender as mulheres grávidas da região, que passam de 170 gestantes. Até aí, ok, já que a prioridade é realmente das grávidas. Mas e as outras quase 10 mil mulheres que também precisam de um atendimento especializado? Essas ficam à mercê do tempo, já que a única resposta que elas recebem é que tem que esperar, esperar e esperar. O problema é que eles só mandam para o outro posto de saúde pessoas com ou nódulo, que está no exame, que faz exame em outro lugar, né? Ou algum problema ginecológico muito grave, que pode ser mandado. O resto não vai para lado nenhum. Tem que procurar outro hospital, porque aqui no posto não está tendo, acho que nos postos nenhum. Que situação, né, gente? A saúde está precária e, por meio de nota, a Prefeitura de Campinas confirmou que, atualmente, o Centro de Saúde do Parque Valença conta com apenas um ginecologista que atende 4 horas semanais. Disse ainda que o posto conta com equipes de médicos da família que estão aptas a atender e acompanhar as pacientes. Mas a contratação de um ginecologista que atenda especificamente nessa unidade não tem previsão. Depois de uma semana preso na cadeia anexa ao 5º DP de Santos, o ex-goleiro Edinho foi solto porque conseguiu uma liminar do Superior Tribunal de Justiça. Na saída da cadeia, o filho de Pelé alegou inocência. Após 7 dias preso, Edinho foi solto nesta quinta-feira.
Na saída, ele conversou rapidamente com os jornalistas e disse estar aliviado. Preciso fazer o que eu mais amo, que é a minha paixão, que é o que sustenta a minha família. Mas estou feliz, estou aliviado e vou continuar lutando em busca do que eu mereço, que é a justiça. O ex-goleiro santista negou ter praticado qualquer dos crimes em que está sendo acusado. Eu não fiz lavagem de dinheiro nenhuma, não existe nenhuma comprovação disso no processo. É um absurdo, é difícil até fazer com que as pessoas entendam sem realmente terem acesso às informações. Não vai ser provado nunca porque não ocorreu e eu tenho que ter paciência e superar esses momentos agora e eu tenho fé e convicção de que um dia essa novela vai acabar. Edinho conseguiu um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e vai aguardar o julgamento em liberdade. Uma liminar que efetivamente ainda depende da apreciação meritória do STJ, mas independentemente disso, quando for publicado o acordo, nós iremos atacá-lo através dos embargos de declaração. Edson Choube do Nascimento é citado em 2 processos. No primeiro, onde ele é acusado de tráfico e associação ao tráfico, ainda não há uma decisão. Já no segundo, onde ele responde pelo crime de lavagem de dinheiro, foi condenado a 12 anos e 10 meses. Existe uma outra decisão no mesmo sentido da mesma operação, no crime de lavagem, cuja pena foi de 6 anos. E eu me pergunto, por que a pena do Edson Choube foi de 12 anos de reclusão? Portanto, nós iremos, através dos embargos de declaração, esclarecer todos esses fatos. A primeira prisão foi durante a Operação Indra, no ano de 2005. De lá para cá, já foram mais de 3 detenções. Estou preparado para qualquer situação, só quero, à medida do possível, dar sequência na minha vida normalmente. Estão abertas inscrições para o programa Jovem Aprendiz, uma oportunidade de trabalho para 250 jovens interessados em ingressar no mercado de trabalho. Assim que a jornada começa, a Ariadne já inicia o serviço. Ela é aprendiz no campus e ajuda na parte financeira. São planilhas e planilhas preenchidas e muito trabalho de apoio. Eu emito as notas fiscais, eu cobro as empresas, né, em relação aos aprendizes, o salário, tudo. O financeiro, a contabilidade me ajudou bastante a decidir o que eu quero futuramente. Ela faz parte do grupo de 1.000 jovens atendidos pelo Campus, uma entidade social que dá oportunidade a quem quer o primeiro emprego. O programa do Campus ele é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social, que são jovens que têm uma maior dificuldade de acesso ao primeiro emprego. Muitos desses jovens têm no Campus uma oportunidade de mudança de vida também. 30% deles representam a principal fonte de renda da família. O Fernando é um exemplo claro disso. Com o valor que recebe pelo serviço, ele ajuda com as despesas em casa. Ajuda, né? Minha mãe está desempregada, aí eu ajudava bastante ela. Muitos deles acabam até sendo contratados. É o caso da Isabelle, a nova auxiliar administrativo da entidade. Uma surpresa para mim e eu fiquei sem reação. Depois me falaram que eu tinha que ficar em 2 setores. Aí eu fui aprendendo e continuando a minha dedicação o tempo todo. Para quem quiser se candidatar, estão abertas 250 vagas até o dia 30 de março. Você jovem que tem interesse em ingressar ao mundo do trabalho e que tenha 16 anos incompletos, esteja cursando o ensino médio, venha acompanhado do seu RG, do seu CPF, do seu responsável legal, junto com a sua declaração de escolaridade, para que você possa, e o comprovante de residência, você residente, jovem residente em Santos, para que você possa fazer parte do nosso programa. E olha só que iniciativa bacana. Em Campinas, uma ONG oferece um cursinho preparatório para estudantes de baixa renda. As aulas são totalmente gratuitas e dão oportunidade de um futuro melhor para essa garotada. Beatriz e Luciana, os orgulhos da Nilda. E não à toa. Juntas, as duas acumulam 9 aprovações em cursos técnicos. Duvida? Eu passei no Cotil, eu passei edificações em 2º lugar. Cotuca, mecatrônica, 4º lugar. ETCAP, química, 2º lugar. CEMEP, informática, que eu não lembro o lugar. Instituto Federal, eletroeletrônica. Eu passei no Cotuca, em alimentos, em 8º lugar. Na ETCAP, em química, em 3º lugar. No Francisquini, em administração, só que eu não lembro o lugar, e no Instituto Federal. Colheu os frutos, né? Na hora que eu vi o nominho delas lá, principalmente no ETCAP, que era o sonho delas, era ir para lá, né? Pro ETCAP.
A hora que eu vi o nome da Luciana em segundo, a Bia em terceiro, isso daí foi demais. E 600 crianças fizeram, né, a prova. Eu fiquei assim, sem acreditar, e a ficha foi caindo aos poucos. Mas não foi fácil conseguir esse número que chama atenção não, viu? A família mora em uma casa simples do bairro Jardim Minnesota, em Sumaré. Não tem dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular. O apoio da família foi fundamental, mas muita coisa teve que ser deixada de lado. Muitas vezes a gente deixava de passear, porque elas não podiam ir, porque não podia faltar. E elas muito comprometidas. E às vezes eu via elas cansadas ali, bem cansadas mesmo de acordar cedo para ir para a escola e falar: mãe, posso faltar? Eu falava: não, você não pode faltar. Mas então, como elas conseguiram esse feito? Para responder isso, o VTV da Gente veio até a ONG Grupo Primavera em Campinas. Aqui é oferecido um curso para que estudantes de baixa renda tenham a chance de fazer um curso técnico. Nós trabalhamos todos os conteúdos que o colégio técnico exige na hora da prova. Então, assim, é aula mesmo, é cursinho preparatório para vestibulinho, o nível de exigência é muito grande, é muita dedicação e a gente atende em média 120, 150 alunos por ano. O curso Pacto existe há 16 anos. Quase 2.000 alunos passaram por aqui e a taxa de aprovação beira os 85%. Só para você ter uma ideia, uma turma de veteranos com 43 alunos, 32 deles passaram na primeira chamada em vestibulinhos de alguns colégios técnicos da nossa região. E para Ruth, que há 12 anos veio justamente para colocar em prática esse projeto, isso mostra que é possível sim sonhar e conquistar um futuro melhor. O conteúdo que a gente vê no curso que cai no vestibulinho, a gente veria no primeiro ano do ensino médio lá, então ia ser bem difícil de eu passar. Eu teria que ter muito mais controle do que eu já tinha. E, nossa, ia ser muito difícil de eu me orientar, né? Porque se você não tem um professor lá para tirar suas dúvidas, não tem um conteúdo para estudar, é muito mais difícil. Valeu a pena todo o esforço durante todo esse período? Valeu. Pra caramba, porque depois sente saudade do curso, lógico, mas depois você tá numa escola ótima. Isso é muito gratificante porque vai além do profissional, é a parte que a gente fala que a gente transforma vidas, que a gente cria impacto, que a gente faz a diferença. Muito legal, né? E ainda falando em educação, uma novidade da tecnologia está ajudando os pais a saberem o desempenho dos filhos na vida escolar. Através de um aplicativo de celular, os responsáveis recebem recados de reuniões, ficam ao par das atividades das crianças e acompanham as notas. Em meio a livros da biblioteca, a Maria Joyce escolhe qual será a próxima história que vai ler. A tia dela acompanha de perto o interesse pelos estudos. A interação entre as duas aumentou recentemente, graças a uma ajudinha da tecnologia. Através de um aplicativo no celular, a Fabiana consegue saber como estão as atividades da sobrinha, situação que ajuda no acompanhamento escolar da menina. Ela pergunta, tem lição de casa, fez a lição da escola, se comportou, não sei o quê. Aí eu falo, mas se comportei, tá? E não tem lição de casa, eu já fiz a lição. Aí ela fala, tá bom, então amanhã quero que você se comporte, só senão a sua tia vai me dizer e você vai ficar de castigo. E a tia fica em cima, então? Fica. Antes dela chegar em casa para falar tem tarefa, a gente já está sabendo. Aí a gente já tem como ficar no pé. A gente está sabendo de tudo que está se passando aqui. Exclusive o que ela faz também. Na rede pública de ensino municipal, Santos é a primeira cidade a testar essa tecnologia, que permite que os responsáveis pelas crianças entrem no universo escolar dos alunos pelo celular. Como funciona através de uma parceria público-privada, o sistema não tem custos ao município. Por enquanto, são 5 escolas atendidas. A diretora de uma delas explica que o projeto colabora para aumentar o contato das equipes gestoras com os familiares. Tem pai que perguntando, olha, posso trocar o uniforme ficou grande. Então eu já respondi hoje cedo, não, espera um pouquinho, que agora a gente está entregando. Então essa aproximação, porque o pai vê uma escola como algo muito distante da realidade, algo que ele só tem que deixar o filho lá. Ele não percebe que a participação dele é fundamental para o sucesso da aprendizagem. Pelo app, são enviados recados como reuniões, atividades das crianças e eventos que as escolas fazem. Quem cuida das informações aqui é a Elisângela. A coordenadora de pais conta que a nova ferramenta tem facilitado a comunicação de diversos acontecimentos escolares com os responsáveis. Fato que gera mais interesse da própria família sobre o conteúdo que os alunos aprendem.
O pai tem conhecimento dessa atividade desse filho e esse interesse se torna maior, já que ele também tem um convite de estar presente conosco aqui na escola. Nós estamos numa era tecnológica, nós estamos no século XXI, né? E essa geração já nasce com a tecnologia. Então, eu acredito que é muito importante. E essa criança que ensina aos seus pais. Então, essa aproximação escola-comunidade tem que ser fortalecida, né? E por que não usar a tecnologia? E agora eu tenho um recadinho especial para você que está insatisfeito com o seu sorriso. Olha só, todo mundo quer ter um sorriso bonito e saudável, né? Afinal, é o nosso cartão de visita. Por isso, se você quer ter um sorriso ainda mais bonito, procure agora o Centro Odontológico do Povo. Lá tem todos os tratamentos que você precisa e por um preço que cabe no seu bolso. E para te ajudar, a COP está em 7 endereços. Com certeza, um deles está aí pertinho de você. Dicas para um sorriso perfeito por Compadre Washington. Oxente, você ainda não conhece a COP, Centro Odontológico do Povo? Então chegue mais. Dica 1. Aqui você faz implante, clareamento, coloca aparelho, além de todo o tratamento que precisa. Dica 2. Tudo isso cabe no seu bolso. Dica 3. Tem sempre uma COP pertinho de você. Então, bota um sorriso na cara e vem sorrir com a gente. Pá! Então não perca tempo e vá agora até a COP mais próxima de você e sorria. COP todo mundo trata aqui. E daqui a pouco a gente volta com a nossa agenda cultural e música ao vivo aqui no VTV da gente. As meninas do Samba no Salto já estão por aqui. É só um minutinho, até já. Quem aí não quer encontrar o amor da sua vida e ter o casamento do